É muito importante a gente entender que a solução de uma inequação do segundo grau tem tudo a ver com as raízes do trinômio e com o sinal do coeficiente A. Para isso, nós vamos mostrar aqui uma outra resolução de uma outra inequação. Essa inequação aqui. (2x ao quadrado menos 18x mais 28 é maior ou igual a zero. Nós vamos começar colocando em evidência 2 aqui nessa expressão. Então isso aqui vai ficar 2 vezes x ao quadrado menos 9x mais 14 é maior ou igual a zero. E agora essa expressão aqui é um trinômio do segundo grau que nós vamos fatorar. A gente pode fatorar isso aqui usando o produto de Esteven, né? Soma e produto. Então, aqui a gente tem... vai ficar alguma coisa do tipo x menos uma raiz e x menos a outra raiz. E essa soma das raízes aqui é 9. A soma é 9 e o produto é 14. Então, quem são os dois números que somados dão 9 e multiplicados dão 14? Os números são 2 e 7, né? Então a gente pode escrever essa expressão aqui como x menos 2, que multiplica x menos 7. Isso é maior ou igual a zero. Então, olha só que temos aqui 3 parâmetros. Nós temos o coeficiente A, que a gente colocou em evidência aqui, e ele está multiplicando o restante da expressão. E esses dois outros parâmetros aqui, 2 e 7, são as raízes do trinômio, ou seja, são os valores que anulam a expressão. Ou seja, se eu tivesse aqui uma equação do segundo grau, do tipo x2 menos 9x mais 14 é igual a zero, o 2 e o 7 seriam as raízes dessa equação aqui, né? X igual a 2 ou x igual a 7. São os números que anulam a expressão. Então vamos olhar para esses 3 parâmetros aqui, o coeficiente A e as duas raízes. Falando genericamente, se a gente tiver um trinômio do segundo grau, ax2 mais bx mais c, nós sempre vamos poder reescrever esse trinômio na forma fatorada, que seria A, que multiplica x menos uma raiz, vamos chamar as raízes de x1 e x2, e aqui x menos a outra raiz, x menos x2. Então nós podemos exprimir aquele trinômio do segundo grau usando esses 3 parâmetros, o coeficiente A e as raízes x1 e x2. É muito importante que você lembre que existe uma relação importantíssima entre as raízes de um trinômio e o sinal do A, né? O sinal do coeficiente de x ao quadrado. Para isso, nós vamos demonstrar aqui o gráfico de uma parábola que representa o trinômio do segundo grau. Vamos utilizar essa mesma parábola que a gente usou ainda agora. Nós vamos colocar aqui que A é igual a 2. Vamos colocar aqui uma raiz. Vamos chamar uma raiz de x1 e outra de x2, tá? A raiz de x1 vamos chamar de 2. E a outra raiz, x2, vamos chamar de 7. Então, nós atribuímos valores aqui 2 e 7 para as raízes x1 e x2. E vamos formar o trinômio do segundo grau com a fórmula y é igual a A, que multiplica x menos x1 vezes x menos x2. Então, aqui nós temos o gráfico dessa função do segundo grau, ou desse trinômio do segundo grau, que é uma parábola, né? Então, observe aqui. Colocando valores de A igual a 2, ó, fizemos A igual a 2.
e as duas raízes sendo 2 e 7, e formando esse trinômio aqui, A que multiplica x menos uma raiz e x menos outra raiz, o programa aqui já substituiu esses valores que a gente deu e encontrou isso aqui. 2x ao quadrado menos 18x mais 28, que é justamente o trinômio que a gente usou ainda agora, né? Observe aqui o seguinte, esse aqui é o gráfico desse trinômio. Esse aqui é o eixo x, tá? Isso aqui corresponde aos valores negativos de y, ou seja, o y é o seu próprio trinômio. Então, o trinômio é negativo aqui nessa região, ou seja, para os valores de x iguais a... Quem são esses valores de x aqui? Ó? 2 e 7, que são justamente as raízes. Ó? 2 e 7. Então, a gente observa que o trinômio entre as raízes vai ser negativo. Isso vai ser negativo, mas não é que ele vai ser negativo sempre. Ele sempre vai ter o sinal contrário ao de A. Então, já que o A é positivo, ele fica negativo aqui. E positivo fora das raízes, né? Fora desse intervalo. Nós vamos fazer o seguinte aqui. Vamos mexer nesse valor de A, tá? Aqui a gente pode alterar o valor de A. A gente colocou como valor 2, mas a gente pode alterar aqui para... Ó, a gente pode mudar até 5. Eu posso alterar esses números, tá? Observe que quando a gente mexe aqui no valor de A, isso não altera as raízes. Ou seja, o trinômio continua cortando o eixo x nos pontos x igual a 2 e x igual a 7. Porque eu não mexi nas raízes. As raízes continuam sendo 2 e 7. Tá? Se eu quiser mexer nas raízes, ó, eu vou mexer nessa raiz aqui. Nessa raiz aqui que está com o valor 2, eu vou aumentar o valor dela. Olha ali. Aumentei essa raiz aqui para 5, tá vendo? Aumentei para 5, ó. A primeira raiz é 5. Então, agora está cortando o eixo x no ponto x igual a 5. E a outra raiz, que é o 7, eu não alterei. Mas eu posso alterar. Vamos mudar essa outra raiz aqui para 10. Eu posso aumentar até 10. Olha aqui, então eu aumentei para 10. Então, observe que todo esse tempo, o trinômio ficou negativo entre as raízes. As minhas raízes agora são 5 e 10. E o trinômio está negativo entre as raízes e positivo fora das raízes, né? Quer dizer, vai ser positivo para x menor que 5 e para x maior do que 10. Se eu alterar o valor de A, vamos fazer agora o A ficar negativo. Ó, eu fiz o A ficar negativo agora, tá? Observe que fazer o valor de A ficar negativo não muda em nada as raízes, claro, porque a raiz é um parâmetro, outra raiz é outro parâmetro, e o A é um outro parâmetro. Eu estou mexendo apenas no A, não estou alterando as raízes. É claro que a fórmula desse trinômio do segundo grau vai ficar diferente conforme eu mexo no valor de A. Olha aqui, ó. Observe como é que essa fórmula aqui muda quando eu altero o A, tá vendo? Ela fica diferente. Mas todos esses trinômios diferentes aqui, eles têm as mesmas raízes, porque eu mantive essas raízes fixas aqui em 5 e 10. Então, isso que você tem que lembrar sobre o trinômio do segundo grau. Ele tem 3 parâmetros importantes quando você coloca nessa forma, que é a chamada forma fatorada. Você tem o trinômio, você não escreve ax2 mais bx mais c. Você escreve a que multiplica x menos uma raiz, que multiplica x menos a outra raiz. Então, ele vai ter um sinal entre as raízes, que é aqui dentro, e vai ter outro sinal fora das raízes, que é aqui fora e aqui fora. E que é esse sinal, positivo ou negativo? Vai depender do A, né? Entre as raízes, o sinal vai ser sempre o sinal contrário ao de A. Então, se eu coloquei aqui o A negativo, está menos 0,2, então ele vai ser positivo, quer dizer, o contrário do sinal de A, aqui entre as raízes. Se o A virar positivo, eu tornei o A positivo agora, tá? Então, ele passou a ser negativo entre as raízes. E as raízes eu posso mudar aqui, né? Eu mexo nessa raiz e mexo nessa outra raiz aqui. Controlo individualmente as duas raízes. E ele sempre vai permanecer com esse princípio. O trinômio vai ter um sinal entre as raízes, que é o sinal contrário ao sinal de A.